Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue no coração de cada um de vocês. Amém ou não? Amém. Oi, que susto, eu falei, cumprimentei ninguém. Falei, não estou querendo receber a minha paz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como o pastor Marco disse, há 25 anos atrás, eu tinha bem mais cabelo. Eu tinha cabelo. Agora eu não tenho nada. Eu tinha cabelo e era bem mais magro. Mas eu continuo apaixonado pelo Senhor Jesus do mesmo jeito. São 35 anos dando só esse seminário. Só o seminário. Eu completei esse ano 51 anos pregando a palavra do Senhor. 51 anos que eu estou pregando a palavra. Vocês conseguem enxergar os daqui da frente? Sim, né? Também com esse outdoor aqui não enxergar, né? Talvez você não consiga ler. Enxergar, estou enxergando, com certeza. Essa frase me acompanha. Naquela época, era só um adesivinho. Era um adesivinho. Essa frase, não estou em crise. Eu queria que você repetisse comigo. Diga, não estou em crise. Estou em Cristo. Agora, só os que creem, para valer, vamos lá. Não estou em Cristo. Uau, gostei de ver. Isso para mim é mais que uma frase. Isso aqui é uma declaração profética. Essa frase nos acompanha já há mais de 35 anos. Não é por causa da crise agora. E talvez você diga, pastor, se você soubesse a crise que eu estou passando, nunca pediria para mim dizer uma frase dessa. Meu irmão, quando eu peço para você repetir, eu não estou ignorando a crise que há lá fora. Há uma crise nesse país, e não é só nesse país, no mundo há uma crise. Mas há uma grande diferença entre eles e nós. Eles efetivamente estão em? Eles efetivamente estão em? Nós estamos em? E isso é toda a diferença. Para mim, essa é toda a diferença. Algum tempo atrás, eu estava meditando no Salmo 23, quando o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? O vale é só um lugar de passagem. O vale é só um lugar de passagem. Ainda que eu passe, às vezes nós passamos. O próprio salmista, ele diz, tem dias que eu olho para os montes e eu me pergunto, de onde? Não tem dia que você pergunta, ei, de onde virá socorro? Tem. Mas ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o Espírito Santo está falando, ei, o vale é só um lugar de passagem. Ninguém quer passar, eu também não. Mas para mim, o vale é só um intervalo entre duas montanhas. É como se Deus tirasse você de uma glória menor para uma glória maior. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, sim ou não? Você crê nisso? Isso significa que hoje vai ser melhor que ontem. Mas amanhã vai ser melhor do que hoje. Você crê nisso? Eu creio nisso. Meu irmão, então, eu creio. Você pode até estar passando pelo vale, mas você não vive no vale. Você não vive em crise. Nós vivemos em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, só os que creem, para valer. Algum tempo atrás, eu e minha esposa, a gente viaja o tempo todo, viajando no Brasil todo e fora do Brasil também, pregando essa palavra. O Espírito Santo começou a me incomodar. Eu vendo tantos cristãos falando em crise o tempo todo. Isso há alguns 2 anos, Deus nos incomodou. Eu falei, Marisa, eu quero... deixa eu apresentar aqui. Minha esposa, essa loira bonita aqui, por favor, pode ficar em pé. Só para todo mundo... 41 anos de casado, 2 filhos, 4 netos. A minha filha está aí. Onde é que está minha filha? Cadê a minha filha?
Ah, tá lá no final, e o Netão está aqui na frente. Fica em pé aí, Pietro. Esse cara é campeão mundial de jiu-jitsu e fica aí acanhado. Yeah! Aleluia! Então, olha, tá vendo? Começa a falar uma coisa, você vai para outra. Onde é que eu estava? Estava aqui mesmo. Brincadeira. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu falei para ela, Marisa, eu não aguento mais ver gente falando sobre isso. Vamos levantar um exército nesse país de gente que tenha coragem de estampar no seu peito essa declaração: eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. Eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo Jesus. E a gente começou a fazer isso. E hoje nós estamos levantando um exército, né? Eu sei que eu vou estar aqui só hoje, não é? A menos que o pastor me convide, né? Se vocês façam uma pressão, ele me convida para voltar, né? Mas ali no saguão vai estar à disposição. Se você é um desses que tem a coragem de estampar no seu peito. E deixa eu falar uma coisa. Só os 100 primeiros que chegarem lá vão ter, porque acho que só tem 100 camisetas. Então eu gostaria, se você tem a coragem de fazer isso, né, e é uma maneira também de você abençoar o nosso ministério, mas mais do que isso, né, uma maneira de você declarar ao mundo qual o seu posicionamento. Porque quando eu vejo alguém com uma camiseta assim, eu digo, ei, ele está dizendo para mim, perdão, a minha casa, a minha família, meu negócio, minha igreja, não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Então, se você crer ali no saguão vai estar à disposição. Se você não quiser comprar nada, passa lá só para dar um abraço, porque para mim hoje está sendo um momento tão maravilhoso estar aqui de volta. Amém? Mas eu não vim aqui para falar sobre isso, falei aqui para te dar uma palavra de Deus, e Deus tem me incomodado esses dias, e desde que o pastor falou comigo, eu tive aqui umas 2 semanas atrás no culto da manhã do domingo, eu orando, e Deus me incomodando sobre algumas coisas e algumas verdades que eu quero falar com você hoje, nessa primeira palavra sobre esse seminário de finanças. Eu tenho visto muita gente dizendo para pastor, eu não aguento mais. Pastor, já é a 5ª campanha, a 6ª, 10ª campanha que eu faço, pastor, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu faço tanta coisa, pastor, e parece que não acontece nada, parece que o céu está fechado, o céu está de bronze. Pastor, o que está acontecendo? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, eu fui criado numa igreja muito rígida, e mesmo depois de ser pastor, eu ainda tinha muitos questionamentos sobre área financeira. Eu venho né, de uma formação que tudo era pecado. Hoje vocês são privilegiados. Tudo era pecado, né? Eu vejo até hoje, por exemplo, se eu chegar para meu pai já faleceu há uns 5 anos atrás, né? Mas se eu chegasse para o meu pai e falasse assim, pai, vamos comprar um carro? Vamos. Que ano? Ele ia falar assim, 2000, 2005, 2000, pai, 2000 tem 20 anos, 23 anos o carro. Não, filho, onde o 0 chega, o 2000 chega também. Eu falava, pai, o problema não é ir, é a volta, pai. Até ele vai, mas às vezes não volta. E assim, carro 0 era luxo, hoje todo mundo tem, graças a Deus, mas naquela época, né, era difícil, tudo era difícil, né? Eu sei que, às vezes eu quero honrar minha mãe, eu falo assim, mãe, quero levar a senhora num restaurante. Ela pergunta, vai gastar quanto? Mãe, não importa, eu só quero honrar a senhora. Aí ela fala, não, com esse dinheiro dá para comprar mistura o mês inteiro. Você imagina a mentalidade, tudo era pecado, eu tinha sonho, né? Já fiz, graças a Deus, de fazer um cruzeiro marítimo, mas todo mundo dizia, não, que isso, já se viu, tudo, viajar de avião, se bem que viajar de avião hoje é mais barato que de ônibus, né? Em alguns casos, né? Mas não, vai de carro, vai de ônibus, né? Ficar em hotel, que hotel? Fica na casa dos irmãos, tudo era desse tipo, né? Roupa boa, era luxo, era vaidade, tudo era pecado. Eu me lembro, eu dizia, Deus,
Não sobrou nada para a gente. Parece que tudo é para o ímpio. Não, isso é para o ímpio. Isso é para... Eu falei, pô, restaurante bom, comida boa, roupa boa, tudo é para o ímpio. Eu falei, para nós não sobrou nada. Meu irmão, isso era difícil para mim. Eu questionava muito. E eu me lembro que eu tinha minha própria empresa. E já era pastor. E Deus começou a me incomodar para deixar tudo e trabalhar de tempo integral na obra. E eu me lembro que quando Deus começou a me chamar, eu dizia, não, Deus, eu não vou fazer isso, não. Por quê? Queridos, eu nasci na igreja, me criei na igreja. Eu cansei de ver pastor passando necessidade, esposa de pastor passando falta das coisas, filho de pastor, né, passando necessidade de alguma coisa, escola, sei lá, não importa. Eu dizia, não, Deus, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque para mim, ser pastor, evangelista, missionário, qualquer coisa de tempo integral, era a mesma coisa que ser pobre. Esse era o conceito ministerial que eu tinha. A visão financeira que eu fui criado. Eu estou te dando isso para você entender como foi difícil para Deus mudar isso, não é? na nossa mente. E eu me lembro que quando Deus me chamou, né, para trabalhar de tempo integral, eu resisti por 7 anos. 7 anos eu comecei a viajar para fora do país, para fora do Brasil, em 86. Muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Eu já estava viajando, pregando aqui na América do Sul, pregando no México, pregando nos Estados Unidos, né? Pregando em Porto Rico, vários lugares, né? Ministrando a palavra. E onde quer que eu fosse, eu encontrava alguém que dizia, ei, quero você de tempo integral na minha obra. Onde quer que eu fosse. Um dia eu não aguentei mais, quando eu estava voltando dos Estados Unidos, tinha sido uma bênção, tinha pregado lá um mês, e veio aquela angústia no meu coração, e eu pensei assim, puxa vida, eu vou voltar para aquelas reuniões comerciais, para aqueles contatos comerciais. Meu coração não estava mais nisso, né? Eu falei, Senhor, eu quero fazer isso que eu estou fazendo, pregar a Tua palavra. E eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, fui entregar o relatório da minha viagem. Naquela época eu fazia parte de uma missão. Eu fui entregar uma irmã que eu nunca tinha visto e nunca a vi depois. Ela disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém, querida, pode falar. Ela disse, Deus está dizendo que Ele quer você de tempo integral na obra. E eu me lembro, ela falou assim, ele é para você, e de imediato. A palavra que ela usou foi, antes do fim do ano. Eu disse, como assim, antes do fim do ano? Eu lembro como se fosse hoje. Sabe que dia era? Dia 2 de novembro. Eu falei, como antes do fim do ano? Nós já estamos no fim do ano. Mas eu, como qualquer pai de família, chefe de família, eu pensei, como é que eu sustento minha família? Pago as contas, carro, escola, né, tudo que uma família precisa. E sem que eu dissesse nada, ela movida pelo Espírito Santo, disse, Deus está dizendo que Ele vai te sustentar. E ela ainda disse, Ele vai rasgar os corações para investir no seu ministério. Meu irmão, quando ela falou isso, eu falei assim, meu Deus, o Senhor vai rasgar os corações para investir no meu ministério? Vai ser uma festa, então, né? Vai cair nota de $100, assim, os caras vão botar dinheiro no meu bolso, cheque e tal. Eu falei, vai ser uma festa. A verdade é que eu não sabia nada sobre área financeira. E tinha que aprender tudo de novo, mesmo já sendo pastor. E eu me lembro, e aqui eu volto, né, quando tanta gente tem falado para mim, pastor, por que isso acontece, por que não? Eu não vou te dar o testemunho, porque é grande, mas eu tomei a decisão, e fui. Você só precisa saber isso. Meu sócio, eu tinha um sócio que era cristão, ele me chamou de doido. Ele falou assim, você é doido, não é assim, da noite para o dia. Sabe o que é da noite para o dia? Literalmente eu passei a viver por fé, como vivo até hoje. Né, vivendo por fé. E ele falou assim, não é assim, isso é loucura. Eu falei, eu não quero nem que você entenda, eu só quero que você aceite, fique com a empresa, ela é sua, e eu vou fazer o que Deus está me mandando. São 7 anos que Ele está falando comigo para ir fazer, e fui. Passado algum tempo, eu comecei a questionar Deus na área financeira. Eu falei, Deus, o Senhor falou
que o Senhor ia levantar pessoas para me abençoar e rasgar os corações. Até agora eu não vi nada disso. Eu lembro que Deus falou assim para mim: você pretende colher alguma coisa desse seu ministério? Eu falei: é claro que eu pretendo. Senhor, eu deixei tudo, eu deixei a empresa, eu entreguei minha vida, eu estou trabalhando de tempo integral, claro que eu pretendo colher alguma coisa no meu ministério. E foi aí que Deus me deu uma visão, e essa visão para mim, ela é tão clara hoje, como foi naquele dia. Deus me deu uma visão, e eu vou contar rapidamente para você. Eu olhei um campo, hoje, o pastor sabe que é de lá, quem mora em Goiás, sabe quando você passa na beira da estrada, aqui também tem, você passa naquelas fazendas, sabe aquelas fazendas que se perdem de vista? Sabe quando o trator passou arando a terra, cria aqueles sulcos na terra? Era algo assim, enorme, enorme. E na frente daquele terreno, tinha um homem de braços cruzados. E na visão, eu me aproximei dele. Eu cheguei perto dele e disse assim: ei, o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou esperando. E eu disse: e esperando o quê? Ele disse: uma grande colheita. Eu falei: uau, que coisa tremenda. E me diz uma coisa: o que foi que você plantou aí? Ele disse: nada. Como é que é? Você não plantou nada e está esperando uma grande colheita? Ele disse: sim. Eu disse: ei, então fala para mim, explica isso para mim. Entenda bem, tudo isso para mim tinha uma conotação espiritual. E eu disse: ei, fala para mim como isso funciona, porque agora eu estou no ministério, e eu preciso saber como isso funciona. Ele disse: você quer mesmo saber? Eu falei: claro. Ele disse: vem aqui. E eu me aproximei dele. Ele disse: quer saber qual é o segredo? Eu falei: claro. Ele disse: é que eu estou orando e jejuando, e o Espírito Santo de Deus me dará uma grande colheita. Amém ou não, meu irmão? Não, se você crê, diga amém para valer. Amém. Então, você está crendo na maior besteira que alguém pode pregar. Como que alguém que não plantou nada pode colher alguma coisa? Mas eu sei porque você falou amém. Porque eu falei no nome do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo pode fazer qualquer coisa. Amém? Amém ou não, meu irmão? Amém, coisa nenhuma. Como que o Espírito Santo pode fazer qualquer coisa? O Espírito Santo só age em conformidade com a palavra. Ele não faz nada que não esteja em concordância com a palavra. Amém? Agora que é para falar amém, você não fala. Na outra que não era para falar, você falou amém, glória a Deus. Sabe por que Deus me deu essa visão? Porque eu cria do mesmo jeito. Eu achava que se a gente orasse e jejuasse, resolveria qualquer problema. E posso te falar, tem gente na igreja orando, jejuando há 5, há 10, há 20 anos por problemas que nunca se resolvem. Por quê? Deus não te ama? Deus não é teu pai? Deus não está preocupado com você? Claro que Ele te ama, claro que Ele é teu pai, claro que Ele está preocupado com você. E por que Ele não faz nada? Porque a coisa é mais ou menos assim. É como se Deus marcasse um lugar e dissesse: filho, está vendo aqui, ó, olha esse quadrado aqui, está vendo? Fica aqui, filho, fica aqui que eu vou te abençoar. Não é? O que nós fazemos? Vamos para o outro lado. E começamos a orar: oh Deus, Deus, tem misericórdia, Senhor, olha o que eu estou passando, olha a luta que eu estou passando. Deus fala: estou vendo, filho, estou vendo, mas filho, faz favor, vem aqui, está vendo? Aqui, ó, fica aqui, esse aqui é o lugar da bênção, fica aqui que eu vou te abençoar. O que você faz? Continua lá. Senhor, eu não aguento mais, tanta vergonha, tanta humilhação. Deus fala: nem eu, filho, nem eu. Vem aqui, filho, fica aqui.
fica aqui, esse aqui é o lugar da bênção, fica aqui que eu vou te abençoar. O que você faz? Continua lá. Senhor, oh Deus, até quando? Fala para mim, Senhor. Até quando eu vou passar por tudo isso? Ele diz, até você vir para cá, filho, e ficar aqui. Esse é o lugar da bênção. E eu te pergunto, onde é o lugar da bênção? Onde é o lugar da bênção? Na palavra. Condicional. Se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se você estiver nele, se a palavra dele estiver em você. Mas se você não está nele, se a palavra dele não está em você, você pode orar, jejuar, você pode até morrer de fome. Não vai acontecer nada. O lugar da bênção é na palavra. Quando você está na palavra, meu irmão, Deus tem compromisso com você. Está entendendo o que eu estou te falando? Meu irmão, foi aí que eu comecei a entender algumas coisas. Deus falou para mim, você realmente pretende colher alguma coisa desse seu ministério? Eu falei, claro que eu pretendo, Senhor. Abandonei tudo, deixei tudo para te servir. Ele disse, se você quer colher, então tem que plantar. Eu disse, mas plantar o quê? Porque eu não tenho mais nada. Senhor, eu entreguei tudo, eu entreguei a empresa, eu entreguei tudo, estou te servindo em tempo integral, eu não tenho mais nada para plantar. Deus falou, tem sim. Eu falei, tenho, é. Ele disse, e o que eu tenho? Ele falou, vai no teu quarto, abre a porta do teu guarda-roupa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nessa hora, com toda honestidade, eu pensei, gente, só faltava essa, eu estou no ministério de tempo integral, minha mulher está escondendo o dinheiro de mim, e agora o Espírito Santo vai revelar onde é que está. Pensa num cara que foi feliz para o quarto para abrir. Quando eu abro a porta do guarda-roupa, dou de cara com um terno. Meu irmão, um terno caro, um terno bom, um terno de marca. Era o terno do meu casamento. Quando você casa, compra um terno bom, não é? Meu irmão, eu lembro que Deus falou assim para mim, por que você não semeia esse terno na vida de um pastor, do evangelista, de um missionário? Eu falei assim, hã? Semear terno? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Que eu saiba, a gente semeia arroz, feijão, milho, mandioca, essas coisas. Mas terno eu nunca ouvi falar. Ele falou assim, ele disse, a semente produz segundo a sua espécie. Ele disse, você não quer colher roupa? Quero. Ele falou, então tem que plantar roupa. Eu falei, aí até que o senhor tem razão, né? Planta roupa, colhe roupa. Tá certo, mas eu olhei para o terno era caro. Eu falei, Deus, mas tem que ser esse terno. Não podia ser um outro, assim, modelo SS. Sabe o que é modelo SS? Super surrado. Sabe aqueles que você já bateu bastante, está desgarçando tudo? Eu falei, senhor, não podia ser um daqueles lá, não. Foi aí que Deus me levou para Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E foi aí que eu comecei a entender por que na igreja tem tanta gente colhendo miséria. Porque vive plantando miséria. E veja se não é mais ou menos assim. A gente faz campanha, né? Quando chega o frio, faz campanha para ajudar os necessitados. Lá em Goiás não tem campanha dessa de frio, né? Não tem. De alimento tem, mas de frio não. E acontece que você faz. Aí tem irmão que vem com aquelas meia furada. Aí o pastor fala, querido, mas a meia está furada. Aí ele fala, não, pastor, é tudo gente simples, pastor. Não, para eles não tem problema não, pastor. Eles dão uns pontinhos, para eles está tudo bem. Faz campanha de alimento. Campanha de alimento. Meu irmão, às vezes o feijão já está caronchado. Às vezes o arroz está tão velho que tem bichinho andando. E o pastor fala, querido, mas tem bichinho aqui, ó. E o cara ainda fala assim, não, pastor, mas esse bichinho tem muita proteína.
Cara de pau, né? Se fosse lá no Polo Norte, o cara não comia nem o arroz, comia era o bichinho mesmo, né? Tá entendendo? E sapato? A gente tá rindo, mas sapato tem uma hora certinho para a gente semear. Você sabe qual é? É quando você pisa numa moeda e sem olhar para ela, você já sabe o valor dela. 25 centavos. Aí o cara fala, não, mas ele vai dar 2 passos, aí vai sair o fundo. Não, pastor, pastor, eles botam uma meia sola, pastor, para eles servem. Meu irmão, quando você está fazendo isso, o que você está fazendo? Semeando, e semeando o quê? Miséria, e se você planta miséria, vai colher o quê? Miséria. Irmão, quando Deus começou a mostrar isso para mim, Ele me deu um texto. E esse texto mudou minha compreensão da palavra de Deus. Eu quero compartilhar esse texto com você. Abra a sua Bíblia, coloque aí Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Se você entender esse texto, meu irmão, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história financeira. Se você tem a Bíblia, grife na Bíblia. Se você tem aí no seu celular, dá um jeito de colorir aí, marca isso aí. Olha, Jesus está falando isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Posso falar uma coisa aqui para você, meu irmão? Você, pastor, o que tem de revelação nesse texto? Sabe tudo que pregaram para mim a minha vida toda na igreja? O reino de Deus é como alguém que sai pelos campos e valados levando a semente do evangelho da salvação. Tudo que pregaram para mim foi isso. Mas esse texto é muito mais profundo do que isso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Meu irmão, aqui nesse texto, Jesus está dando a regra básica de funcionamento do reino. Ele está dizendo, você quer saber como é que o reino funciona? O reino funciona assim, como um homem que lança sementes à terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo, tudo no reino do meu Pai tem que ser semeado. Jesus está dizendo que o reino de Deus é dirigido por uma lei. Que lei é essa? Que lei é essa, meu irmão? A lei da semeadura. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Escute o que eu vou te dizer. Você nunca irá tirar nada do reino de Deus sem que antes você lance uma semente. Pastor, o senhor não está sendo meio radical, não? Não. Eu estou sendo inteiro. O dia que você entender sobre a lei da semeadura, você vai entender que tudo no reino de Deus é lei da semeadura. Essa lei é tão forte no reino de Deus, que o próprio Deus se submeteu a ela. Ei, pastor, Deus não tem que se submeter a nada, nem a ninguém. Engano seu. Deus nunca vai extrapolar a sua palavra. Ele sempre vai se submeter à sua própria palavra. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, como foi que Deus criou todas as coisas? Pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Lá no começo de tudo, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Deus só tinha um filho. Mas Deus não queria só um filho. Deus queria muitos filhos. E quando ele quis ter muitos filhos, ele não poderia ter dito, haja filhos. E houve filhos. Poderia ou não poderia? Ele tem poder para isso. Mas no reino de Deus não funciona assim. Tudo no reino de Deus tem que ser semeado. E quando Deus quis ter muitos filhos, o que ele teve que fazer? Semear o seu único e amado Filho, Jesus Cristo. E diz a Bíblia que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E Jesus é literalmente a semente de Deus que é colocada na terra e morre, e essa semente está produzindo frutos até hoje. Fala a verdade, você não entendeu o que eu falei, entendeu? Não entendeu. Porque se você tivesse entendido, você estaria dando
pulos de alegria. Você estaria vibrando. Meu irmão, tem gente na igreja que diz assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tem uns ainda que falam assim: eu sou feio. Você é feio. É porque você não sabe de onde você veio, qual é sua origem. Meu irmão, Deus semeou Jesus para colher você. Você não entendeu ainda, né? Eu vou dar a última chance. É a última chance. Eu fico esperando para ver se você vibra, né? Porque é impossível falar que você é descendente direto de Deus através de Jesus. Ele semeou Jesus para te colher. Eu sou a colheita. Ele semeou Jesus para colher. Mas tá bom, vou dar outra chance. Vira para a pessoa que está do seu lado. Olha no olho dela. Não, é no dela aí, não é para mim não, meu irmão. Olha para ele, olha no olho dela. E fala assim: meu querido, Deus semeou Jesus para colher você. Portanto, você é fruto da melhor semente de Deus. Uou! Você consegue entender isso, meu irmão? Você é fruto da melhor semente de Deus. Uou! Você entende isso? Então o reino funciona assim, né? É como alguém que lança semente à terra. Eu disse: Deus, eu quero ir para a palavra. Eu quero ver na palavra como isso funciona. Eu comecei a estudar a palavra e posso te falar uma coisa: você vai encontrar a lei da semeadura de Gênesis a Apocalipse. Só te dando alguns exemplos aqui, rapidinho. Lá em Gênesis, quando Deus, Abraão falando com Deus, né, Deus prometendo uma descendência, ele disse: ei, Abraão, você quer uma descendência? Você quer uma descendência? Então me dá um descendente. Para ter uma descendência tem que plantar um descendente. E Abraão vai e entrega Isaac, e Deus dá a ele uma descendência. Oh, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Sabe, quando o povo de Deus estava cruzando o Jordão para conquistar, para entrar na terra prometida, sabe quantas cidades haviam lá a serem conquistadas? 836 cidades a serem conquistadas. E Deus diz assim: ei, vocês querem conquistar essas cidades? Então pegue a primeira, Jericó, a mais importante, e dê para mim. Semeia Jericó, eu dou o resto para vocês. Meu irmão, você vai encontrar lei da semeadura na Bíblia inteirinha. Meu irmão, quando eu comecei a estudar sobre isso, sabe qual foi o texto que mexeu comigo? O primeiro texto que mexeu comigo, aquele texto da viúva de Sarepta. Tem muita gente que quando lê o texto da viúva de Sarepta diz assim: olha como Deus cuidou de Elias. Olha, Deus amava tanto Elias, preparou uma viúva e um órfão para cuidar dele. Meu irmão, posso falar uma coisa para você? Com todo respeito, se tem alguém com quem Deus não está preocupado nesse texto, é com Elias. Meu irmão, Elias estava comendo do bom e do melhor, lá carne e pão fresquinho, quando ninguém tinha nada. Meu irmão, se Deus estivesse preocupado com Elias, manteria Elias na caverna. Qual é o problema? Se Deus quisesse dar uma boa refeição a Elias, jamais mandaria na casa de uma viúva e de um órfão que não tinham nada para dar. Mandaria na casa de alguém mais abastecido para dar uma boa refeição? Deus não estava preocupado com Elias? Eu creio que no meio daquela seca e daquela fome, ele viu uma mulher prestes a morrer de fome. Ele disse: Elias, vai rapidinho até Sarepta, eu preciso fazer um milagre. E quando ele chega lá, aquela mulher está catando alguns gravetos, não é? E ele diz assim para ela: o que você tem em casa? Você acredita que agora que eu vi esse relógio? Estou vendo ele mexendo aqui, eu falei, 25 é o tempo que eu estou pregando, e para mim terminar, a hora de terminar, já está tudo marcadinho aqui. E eu não tinha visto, olha só. E eu olhando aqui no relógio, Jesus amado. Então vamos lá. Ele diz assim para ela: o que você tem em casa? Ela fala assim: só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Pastor, sabe o que eu acho que Elias deve ter dito naquela hora? Ufa!
deu para salvar a sementinha. Deu para salvar a semente, perdão. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, escreve isso que eu vou te dizer. Em tempos de crise, nós temos a tendência de comermos as nossas sementes. Vou repetir. Em tempos de crise, nós temos a tendência de comermos as nossas sementes. Aquela mulher já tinha comido pão, né? E agora ela ia comer a semente também. Eu creio que o profeta disse, uau, deu para salvar a sementinha. Ele disse, então faz o seguinte, vai lá na tua casa, não coma não, né? E vai lá, faz um pão, um bolo e traga aqui para mim, eu vou comer. Depois, se sobrar, aí você come. Queridos, em nome de Jesus, principalmente as irmãs aqui, que têm filhos pequenos, filhos de colo, né? Em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer na sua vida, nunca. Mas imagine que acabou tudo na sua casa, Só ficou um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Naquele dia é tudo que você tem, você só tem aquilo. E de repente chega na sua porta um pastor, um evangelista, um missionário, magrinho assim que nem eu. Eu não entendo essa risadinha. Mas amém, eu vou emagrecer, em nome de Jesus. Aí chega lá na sua porta e fala assim, irmão, o que você tem aí? Você fala assim, pastor, hoje nada. Pastor, só tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, o que você vai fazer? Vou comer, sei lá, depois o que vai acontecer da minha vida. Né? E aí eu chego para você e falo assim, irmã, faz o seguinte, vai lá, não come isso não, esquenta e traz para mim, eu vou comer. Depois, se sobrar, o que vai ser muito difícil, mas se sobrar, você come. Com toda honestidade, numa situação dessa, quem daria esse prato de comida para mim? É melhor pedir comida em outro lugar, não é não? Ninguém daria. Sabe por quê? Porque nessa hora a gente vai buscar desculpa bíblica. A gente diz, ei pastor, calma aí. Olha o que está escrito aqui, ó. Misericórdia quero, e não sacrifício. Não, pastor, tirar da boca do meu filho para dar para o seu gordo desse jeito. Não, pastor, a Bíblia não manda fazer isso é sacrifício, e a Bíblia não manda fazer isso. Meu irmão, nessa hora, a gente vai buscar desculpa bíblica. Mas aquela mulher pensou, eu vou morrer. Um dia a mais, um dia a menos, qual a diferença? E ela resolve crer no profeta. E ela vai e entrega. E quando ela entrega, o que ele diz para ela? Enquanto durar a fome e a seca nesta cidade, na sua casa, não faltará nem azeite, nem farinha. Uou! E posso falar uma coisa? Deixa eu falar uma coisa. Você acha que aquela semeadura sustentou eles porque mais uma semanazinha lá? A fome durou 3 anos e meio. Ela, o filho e o profeta foram sustentados por causa daquela semente. Você não tem ideia do que uma semente pode fazer na sua vida. Você não tem ideia. Oh, meu irmão, quando eu vi isso, quando Deus começou a falar comigo essas coisas, eu disse, Deus, então é assim que funciona. E posso falar uma coisa aqui? Eu fico pensando, quantas vezes Deus já tentou nos abençoar. Se você soubesse quanta coisa tem na minha mente, eu ministro um seminário, então tem tantos conceitos que eu quero passar para você, mas eu tenho um tempo limitado. Então, às vezes eu fico atropelando porque eu quero falar muita coisa. Meu irmão, aquela mulher precisava de um milagre, sim ou não? Quem está precisando de um milagre? Levanta a mão. Diga bem alto comigo, eu preciso de um milagre. Agora repita, Deus precisa de uma semente. Você precisa de um milagre? Deus precisa de uma semente. E eu fico pensando, quantas vezes Deus já tentou nos abençoar. Quantas vezes Deus já tentou intervir na nossa vida financeira e não pôde. Quantas vezes? Com toda honestidade aqui, com toda honestidade. Quantos já vieram à igreja um dia
E agora eu estou falando do Espírito Santo mesmo. Eu não estou falando de gente que manipula seus sentimentos, manipula suas emoções para tirar dinheiro de você. Agora eu estou falando do Espírito Santo. Quantas vezes você veio à igreja, né, e você ouviu do Espírito Santo? Filho, hoje você vai dar uma oferta especial. Hoje você vai semear de uma maneira especial. Não precisa levantar a mão, não. Mas só diga, quantos já tiveram essa experiência? Diga amém. Todo mundo teve. Todo mundo teve. Mas nesse mesmo dia que o Espírito Santo falou aqui, uma outra voz veio do outro lado e disse assim: ei, calma aí. Você esqueceu que você tem que pagar isso? O carro, a casa, o telefone, isso, a internet, isso. Ai, é mesmo, esqueci. Com toda honestidade, quantos, no dia que ouviram o Espírito Santo falar aqui, ouviram o Espírito da dívida falar do outro lado? Não precisa levantar a mão, não. Diga amém. O amém parece que é mais substancial do que o outro, né? Meu irmão, todos nós tivemos a mesma experiência. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Meu irmão, será que o Espírito Santo de Deus, no dia que falou para você dar aquela semente especial, ele não sabia que você tinha que pagar aquilo outro? Sabia ou não sabia? Ué, se ele sabia, como é que ele dá um fora desse, de mandar você pegar aquele dinheiro e semear naquela noite? Porque ele precisava de uma semente. Agora, com toda a honestidade ainda, no dia que você ouviu o Espírito Santo de Deus aqui, e o Espírito da dívida aqui, com toda honestidade, qual dos dois você obedeceu? Que vontade de dizer que foi o Espírito Santo, não é? Mas não foi. Você ouviu o Espírito da dívida. E naquela noite você não semeou. E por não ter semeado, não obteve colheita. O Espírito Santo só age dentro da palavra. Quantas vezes o inimigo veio, roubou a nossa oportunidade de sermos abençoados. Às vezes eu fico observando, né? A gente cantando. E as pessoas, o louvor está tremendo, maravilhoso, a gente cantando, dançando e pulando. E de repente o pastor diz: gente, agora nós vamos levantar os nossos dízimos e as nossas ofertas. A alegria vai embora. Por quê? Por quê? E eu vou te dizer por quê. Sabe o que o diabo fez conosco? O diabo nos enganou. O diabo roubou de nós a alegria, a esperança, a expectativa da colheita. Há uma mentira na igreja. Isso vem há tanto tempo. Alguém diz assim: ei, você vai dar a sua oferta? Dê, mas não dê com intenção de receber, não. Porque isso é pecado. Isso é barganha. Meu irmão, posso falar uma coisa aqui? É claro, eu estou falando isso porque eu sei que tem gente que quando dá, já dá. Com segundas intenções, com intenção de receber. Tem alguém que faz isso aqui? Ninguém dá com intenção de receber. Gente, literalmente eu estou suando aqui para explicar para você que o reino de Deus é como alguém que lança semente à terra. Jesus comparou o reino a quem? A um agricultor. Alguém que lança semente à terra. Você conhece algum agricultor que põe semente na terra assim? Imagine que eu seja um agricultor. Eu estou aqui com... Claro que hoje é tudo com máquina, né? Mas eu estou com um cesto de milho aqui, vou plantar milho. Você conhece algum agricultor que faz assim? Gente, estou plantando
só para plantar. Não que eu queira, não quero nada. Isso aqui é sina de família. Meu avô era agricultor, meu pai era agricultor, sobrou para mim, eu tenho que fazer isso também. Não que eu queira, eu não quero nada. Alguém conhece algum agricultor que faz isso? Quem planta, planta para quê? Não entendi. Quem planta, planta para colher. Quem planta, planta para quê, meu irmão? Quem planta, planta para colher. Meu irmão, sabe por que eu fiz isso? Só porque eu falei, quem faz isso com segunda intenção? Quem diz que a segunda intenção tem que ser ruim? A primeira é plantar. A segunda, colher. Tem alguma coisa errada nisso? Mas sabe, quando a gente fala, quem dá com intenção de receber, a religiosidade vem. Aí você faz, não, pastor, misericórdia, pastor, isso nunca passou na minha mente, pastor. Pastor, de jeito nenhum. Não, pastor, claro que não. Olha como o diabo enganou a gente. Paulo diz que aquele que semeia pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. O que Paulo está dizendo? Que quem define o tamanho da colheita não é Deus. Não coloque sobre ele uma responsabilidade que ele não tem. Quem define o tamanho da colheita é o agricultor, é quem planta. Irmão, e o diabo, sabe o que o diabo veio? Não, você tem que dar por amor. Não dá, mas não dá esperando nada. Meu irmão, o diabo sabe que você é inteligente. O diabo usou sua inteligência. O diabo te convenceu de que semear no reino de Deus é mais ou menos assim, semear a título de fundo perdido. E Deus esquece porque vai e não volta. E você é um cara inteligente, você pensa assim, se eu vou semear num lugar que vai e não volta, para que eu vou dar 100? Não, eu dou 10, dou 5, dou 1. E nessa igreja aqui, pede oferta todo dia. Eu não sei nem o que eles fazem com tanto dinheiro, como se você desse todo dia, né? Ó, vou entregar. Minha esposa está ali, ó. Todo santo dia, ela me pede R$300. Irmão, eu não sei o que ela faz com tanto dinheiro. Agora, pergunta se eu dou. Eu não sei o que essa igreja faz com tanto dinheiro, mas você dá todo dia? Hã? Está entendendo? O diabo convenceu você de que se você está colocando dinheiro, Deus, dá por amor. Você é um cara inteligente. Se eu vou botar meu dinheiro, onde vai? E não volta? Eu vou botar 100? Não, eu boto 5, eu boto 2, boto 1. Né? Está entendendo? Tem muita coisa para falar, mas está terminando. Se tivesse um gerente de um grande banco aqui, talvez até tenha. Um gerente de um grande banco aqui, ele chegasse aqui e dissesse assim, gente, quero fazer uma promoção lá na minha agência para vocês. Se vocês forem lá, e se vocês fizerem um depósito lá, eu garanto para vocês um rendimento de 100%. Se o gerente de um grande banco fizesse isso, o que você faria? Vai lá e faz o quê? Deposita quanto? Tudo. Vende o carro, vende a casa, o cara vai dobrar o seu capital. Meu irmão, olha como o diabo enganou a gente. A gente acredita mais no nome do gerente e do banco do que na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando você semeia aqui, no solo do reino de Deus, e não existe solo melhor do que o solo do reino de Deus, para plantar um solo que produz, a Bíblia diz, no mínimo 30, 60, 100 vezes mais. Não é 30%. Meu irmão, 100% quantas vezes a mais é? 100% quantas vezes a mais é? É o dobro, é uma vez só. Por causa de uma vez, por causa do nome do banco, do nome do gerente, você vai lá e põe tudo.
A Bíblia diz que quando você semeia aqui no solo do reino de Deus, você colhe no mínimo, não é 30%, é 30 vezes, é 3.000%, 60 vezes, 6.000%, 100 vezes mais, 10.000%. Não existe solo melhor para você plantar do que o solo do reino de Deus. O diabo enganou a gente usando a nossa própria inteligência. E eu vou terminar. Eu estou lembrando aqui de um testemunho, só vou dar, eu vou terminar. Alguns anos atrás, há vários anos, estava lembrando, hoje o meu filho era do tamanho dos meus netos, hoje. E eu estava começando no ministério, era um tempo difícil, muito difícil. Eu aprendi uma coisa com o Dr. Miles Monroe, ele disse um dia, nunca permita que o profeta saia da sua casa, ou da sua cidade, sem que você dê algo a ele. Isso para mim e para o meu filho, isso é tão forte, tão forte. Quando vem alguém na nossa igreja pregar, eu sei que a igreja vai abençoar, mas não importa se a igreja vai ou não, eu quero ir lá e semear na vida dele. Meu filho, então, se ele não tiver nada, pai, empresta aí, me dá 100, me dá 200, eu quero semear na vida dele. Meu filho é assim. E um dia, foi pregar um pastor de El Salvador na nossa igreja. E naquele dia, especificamente, era o comecinho do ministério, eu tinha um dinheiro e era exatamente o dinheiro de pagar a mensalidade da escola do meu filho, do colégio do meu filho. E eu falei, eu ia para a igreja, eu falei, Deus, o Senhor sabe que hoje eu não tenho nada, eu só tenho esse dinheiro para pagar a escola do Júnior amanhã. E era na época da inflação, aquela inflação violenta, não é? E eu falei, Deus, eu vou colocar esse dinheiro no bolso, mas está aqui, mas é como se eu não tivesse, porque já tem destino certo, amanhã eu vou pagar lá. E aí o que aconteceu? O pastor pregou, né, naquele dia, e eu lembro que, né, quando estava terminando, Deus falou para mim, ei, semeia na vida dele. E eu disse assim, Deus, o Senhor sabe que eu sempre faço isso, mas hoje, especificamente hoje, eu não tenho nada. Deus falou, é mesmo? Esse dinheiro que está aí no seu bolso. Eu falei, ô Deus, calma aí, eu vou explicar para o senhor o que é esse dinheiro aqui. Eu falei, Deus, esse dinheiro aqui é para pagar a escola, o colégio do Júnior amanhã. Deus falou, é mesmo? Eu falei, e eu só tenho esse. Ele disse, então tá bom, pode dar assim mesmo. Eu falei, eu acho que o senhor não entendeu. Eu vou explicar para o senhor. Eu falei, Senhor, se eu não pagar amanhã, tem 30%. Quem é jovem há mais tempo, como eu, né? Quem tem mais experiência de juventude, lembra naquela época como é que era? Eu falei, Senhor, tem 30% de multa e mais 1% ao dia. Ao dia. Deus falou assim, é desse jeito? Eu falei, o senhor vê, desse jeito. Ele falou, então tá bom, pode dar assim mesmo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu levantei, peguei o dinheiro, dobrei, e no caminho do altar, eu falei como Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Meu irmão, fui, quando chegou lá, depositei, e quando eu virei para retornar, eu disse, Deus, o Senhor vai ter que levantar alguém aqui para me abençoar nessa noite. E claro, como pastor, você conhece, né? Você sabe o potencial de cada irmão, aquele que pode te ajudar, ou poderia te ajudar, né, de alguma maneira. E eu falei, Deus, é amanhã que vence. E o culto acabou, e os irmãos começaram a ir embora. Eu disse, Deus, é amanhã que vence. E os irmãos indo embora, de repente o último irmão foi embora, e eu disse, Deus, eu te avisei, que era amanhã que vencia, Senhor. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? E eu me lembro que era uma noite de julho, como essa aqui, lá em São Paulo, e estava um frio, e tinha que fechar o portão e colocar a corrente, né? E eu estava lá colocando naquele frio, e eu estava lá, e eu falei assim, e reclamando, e murmurando, né? Como todo bom cristão, né? Estava lá murmurando. Eu falei assim,
Eu falei, que aquela coisa que não é coisa de Deus, nada, coisa da minha carne. Tá vendo? Aí, ó, eu dei e agora? Amanhã não tem como pagar. E estou lá reclamando. E eu não percebi que do outro lado da rua tinha um irmão que estava no carro e tinha ligado o carro e estava aquecendo o carro. Naquela época eu tinha que aquecer os carros ainda, né? Ele estava lá aquecendo e eu estou lá. E eu não percebi que quando o irmão veio, ele veio com um papelzinho dobrado também e chegou perto de mim e falou assim, pastor, olha, e enfiou no meu bolso assim, e falou assim, pastor, pega aí, depois o senhor leia. Eu pensei, deve ser pedido de oração, né? Porque pastor só recebe pedido de oração. Né? Eu falei assim, deve ser pedido de oração. Eu falei, tá bom, entrei no meu carro e estou lá aquecendo o meu, né? Aí eu falei, bom, deixa eu ver aqui o pedido de oração do irmão aqui. Quando eu abri, sabe o que era, queridos? Ué, como é que vocês sabem? Um cheque. 4 vezes mais o que eu tinha dado de oferta naquela noite. Nessa hora o Espírito Santo de Deus veio sobre mim e disse assim, como você é incrédulo. Eu falei, eu, Senhor? É você mesmo, como você é incrédulo. Aquele dinheiro só dava para você pagar a mensalidade do colégio do seu filho. E o resto da semana, você ia viver de quê? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus já tentou intervir na nossa vida, mudar a nossa vida financeira? Quantas vezes o Espírito Santo veio e disse, filho, coloque uma semente na minha mão. Você já viu alguém morrendo afogado no mar? Provavelmente aqui deve ser normal para vocês. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, morrendo afogado. E alguém me jogou um pedacinho de prancha, sabe aquelas pranchas de isopor quando quebra? O cara jogou para mim. Quando alguém joga, você está afogando em alguém, o que você faz? Você agarra aquilo ali. Você fala, não, agora, nem que eu for lá para o meio do mar, eles me tiram de helicóptero, faz qualquer coisa, mas você não solta mais aqui. Eu fico pensando que às vezes o Espírito Santo vem e fala, filho, coloca na minha mão uma semente. Deixa eu multiplicar, o que você faz? Não, Senhor, isso aqui não, Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. Eu fico pensando, se aquela mulher tivesse rejeitado dar a última refeição para o profeta, 5, 6 dias depois estaria morrendo de fome. Quantas vezes Deus já quis mudar o seu negócio, mudar a sua casa, mudar a sua vida financeira. O Espírito veio, mas o espírito da dívida veio do outro lado, roubou sua semente. E você não plantou. E por não ter plantado, não obteve colheita. Nessa noite, eu quero dizer para você, aprenda. Se eu for embora e deixar só isso, eu fico contente. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus.